Rádio Ponto e Vírgula, porque não acaba aqui. Já imaginou viver com sofisticação e segurança num condomínio de alto padrão na Barra da Tijuca, com vista para o mar e ao lado do melhor campo de golfe da América Latina? Atlântico Golf, simplesmente espetacular. Apartamentos com até 4 suítes, de 117 a 220 metros quadrados. Agende sua visita pelo WhatsApp 21 99 885 5067. 21 99 885 5067. O programa a seguir é uma produção independente e o seu conteúdo é de inteira responsabilidade de seus idealizadores, não necessariamente representando a autoconhecimento, organização, foco e concentração. Pela Rádio Ponto e Vírgula, é hora de ter tempo. Apresentação, Isabela Fortunato. Bem-vindos e bem-vindas ao É Hora de Ter Tempo, aqueles minutinhos, poucos minutinhos de conhecimento para você voltar a trabalhar sem leseira e com aquele ânimo de colocar em prática todas as dicas que a gente dá aqui, dica de produtividade. Eu sou Isabela Fortunato, a gente está aqui na Rádio Ponto e Vírgula, mas estamos no YouTube também, vai ficar gravado no YouTube, vai ficar gravado no Spotify, então se você não puder assistir agora, você assiste depois, não tem problema, assiste quantas vezes quiser, porque aqui hoje a gente vai dar muita dica e muito conhecimento. Então se liga aí, que hoje a gente vai falar sobre autoconhecimento. A gente já falou, na verdade, né, sobre como o autoconhecimento é importante na produtividade. Porque quando a gente se conhece, a gente sabe nossas competências, nossas habilidades, nossos gostos. Então, a gente pode evitar a procrastinação. É uma forma de evitar procrastinar, porque a gente procrastina exatamente o que a gente não gosta de fazer, o que a gente não sabe fazer. Então, é sempre bom relembrar das nossas vitórias, dos nossos aprendizados, de pensar no que vem pela frente. É sempre bom fazer esse tipo de reflexão, né? Assim como é muito produtivo saber o que a gente veio fazer nesse planeta, nesse momento, né? Qual é o nosso papel na sociedade. Mas, principalmente, saber como é que a gente está conduzindo a vida. E se quando a gente envelhecer, a gente vai olhar para trás e vai ter aquele sentimento de dever cumprido, sabe? Aquele dever de olhar para trás e falar, cara, eu tenho orgulho do que eu construí, eu tenho orgulho do que eu fiz. É essa sensação que eu quero que todo mundo tenha. Né? Eu acredito, Isabela, acredito que a vida é para ser vivida intensamente. Ela é curta demais para a gente ficar naquele deixa a vida me levar, a vida leva eu, sabe? Mais uma vez, eu não tenho nada contra quem escolhe esse modo de viver, mas por experiência própria, para mim, muito particularmente para mim, a felicidade e a alegria é construir coisas, é ter feitos. É olhar para o que você fez com orgulho, bater no peito e falar, foi eu que fiz. Eu gosto muito disso. Para isso, a gente precisa traçar objetivos, a gente tem que saber onde a gente quer chegar, certo? Então, da mesma forma que a gente gosta de ver o que a gente fez de bom, a gente gosta, entre aspas, a gente precisa, né, ter aquele friozinho na espinha de olhar para trás e ver tudo que a gente fez de errado, tudo que deu errado. E tudo que deu errado, eu sempre boto entre aspas o errado, tudo isso é aprendizado, né, mesmo que através de alguns traumas. Que, aliás, vamos dizer que trauma é a melhor forma de aprendizado, infelizmente, repetição e trauma. Então, a gente, no mínimo, aprendeu alguma coisa. Então, hoje a gente vai falar de autoconhecimento. Eu vou ensinar 3 ferramentas para você poder aplicar em você mesmo. Mas é claro, né? Nada como uma devolutiva de um profissional para você ter todas as respostas e para você ter um plano de ação para como efetivamente colocar em prática tudo que você descobrir, tudo que você refletiu, tudo que você descobriu sobre você mesmo, né? Normalmente, quem aplica essas ferramentas são coaches, né? Mas um dia a gente tira para conversar sobre coaching, desmistificar alguns mitos,
algumas crenças sobre esse trabalho, né? Quando é bem feito, gente, o coaching é um ótimo trabalho, é um trabalho maravilhoso e traz resultado real, mas tem que ser bem feito. Com essa proliferação das escolas, não é o que a gente tem visto, né? A gente tem visto muita gente despreparada trabalhando com coaching. Mas a gente tem aqui 3 ferramentas para vocês. A primeira, ela é muito usada, assim, em sessão inicial de coaching, mas, mais uma vez, ela tem que ser muito bem usada para poder dar resultado, né? Ela te dá clareza, te dá um norte para quem está meio perdido na vida, sabe? O nome dela é Roda da Vida. Vocês já devem ter visto, é tipo um gráfico de pizza, e lá a gente coloca as áreas da nossa vida, cada área da nossa vida. Tipo, trabalho, estudo, saúde, espiritualidade, lazer e vida social, contribuição social, finanças, casa, relacionamento, e por aí vai. Então, a gente bota todas essas áreas, normalmente são de 8 a 10 áreas, 8 a 12 áreas no máximo. Você pode dividir um círculo em 12 partes e botar cada área da vida e dar uma nota para cada área, de 1 a 10. Você vai fazendo xisquinhos e vai botando, vai pintando até onde chegar a nota que você deu. E aí, o que acontece? Você vai perceber que tem áreas para as quais você não está dando tanta atenção assim. E algumas áreas para que você está dando muita atenção, tendo pouco resultado. Outras áreas você está dando pouca atenção, mas está tudo bem. E para outras áreas você realmente precisa achar e dar mais espaço na sua vida e nos seus objetivos. O pulo do gato dessa ferramenta é entender que nas áreas da vida, se você der atenção a 3 áreas, as 3 áreas para as quais você for dar mais atenção, quais são essas áreas? E como é que elas podem melhorar todo o resto? Então, assim, você vai entender que não necessariamente é a área com a nota mais baixa que vai te trazer mais resultado, mas aquelas 3 áreas que, se você mexer, se você der mais atenção, você vai conseguir mexer em todas as outras. Por exemplo, às vezes eu já tive cliente que percebeu que fazer exercício ia ajudar em todas as outras áreas. E por um acaso o exercício não era que tinha nota mais baixa, a nota mais baixa era de espiritualidade. Mas ele percebeu que o exercício ia dar ânimo até para crescer a espiritualidade. Então, ele optou por fazer um esporte e hoje a vida dele deu uma guinada. É incrível como essa ferramenta é maravilhosa. Então, vamos para a segunda ferramenta, que se chama Ikigai. Ikigai nada mais é do que uma forma de viver dos japoneses que tem uma vida muito prolongada. Os japoneses vivem uma vida sábia. Não sei se vocês já estudaram, mas os mais velhos têm uma vida sábia. Essa ferramenta é muito boa para quem está perdido, principalmente em relação à carreira, né? Porque ela vai nos fazer refletir sobre 4 pontos que são muito importantes para a gente poder entender nosso papel no mundo. E o nosso papel no mundo, ele é definido pela nossa carreira ou pelas carreiras que a gente escolheu. Eu falo de carreiras porque eu realmente acredito que a gente precisa de mais de uma renda para a gente ficar financeiramente estável, mas isso é papo para outro programa, quando a gente falar de finanças, de organização das finanças, a gente vai falar sobre isso. Então, quais são esses 4 pontos do Ikigai? 1. O que você ama fazer? 2. O que você é bom fazendo? O que você faz muito bem? O que você sabe fazer? 3. O que te dá dinheiro? O que você pode ser pago para fazer? E 4. O que o mundo precisa que seja feito? Então, na interseção, essa ferramenta, ela é tipo um gráfico de Euler-Ven. É aquele gráfico com interseções. Então, são 4 círculos, um interseccionando o outro. E aí, na interseção entre o que você ama fazer e o que você é bom fazer, a gente tem a nossa paixão. É realmente quando a gente adora fazer uma coisa e está num nível de conhecimento que a gente consegue, por exemplo, entrar em flow, para quem ouviu o podcast passado,
essa é a nossa paixão. Da interseção entre naquilo que você é bom e aquilo que você é pago para fazer, está a sua profissão. Você não precisa amar o que você faz para você poder ser bom no que você faz e para você ganhar dinheiro com isso. Mas isso nada mais é do que uma profissão. Então, vocês estão percebendo que a interseção entre 2 e 2 é mais... Está sempre faltando alguma coisa, né? Na interseção entre o que você é pago para fazer e o que o mundo precisa, está a sua vocação. Então, se você é pago para fazer alguma coisa e o mundo realmente precisa que você exerça aquele papel no mundo, é a vocação que você tem. Você precisa fazer isso porque o mundo precisa de você. E o ponto em comum entre aquilo que você ama e aquilo que o mundo precisa é a nossa missão. Então, você amar algo que o mundo carece, algo de que o mundo carece, é realmente a sua missão. E o que está na interseção de todos esses pontos é o Ikigai. É essa forma de viver que abarca todas essas possibilidades. Profissão, vocação, missão e paixão. É o melhor dos mundos, né? Mas a gente preencher essa ferramenta nos dá também muita clareza. E os japoneses vivem levando em consideração exatamente esses 4 pontos. E Ikigai é algo que move eles. Move em todos os sentidos. Move no sentido figurado da coisa, né? Move que leva para frente, leva adiante, mas move também no sentido de saúde, de movimento. Para eles, o movimento é necessário. Você não ficar num lugar só é absolutamente necessário. E é esse o segredo de ter uma vida saudável, uma vida longeva. Isso é muito legal, né? Aliás, leiam o livro Ikigai. É muito legal esse livro. E ele fala, conta histórias sobre como alguns japoneses do interior, que ainda vivem de forma tradicional, vivem essa vida com propósito, né? O propósito está meio batido para a gente. Todo mundo fala muito sobre propósito e tudo mais, mas a vida sem se doar para o outro, ela não tem a mínima graça. Ela não é nenhuma vida que vale a pena ser vivida. Eu acho que para a gente vale a pena se doar, servir ao outro, como diz o Ikigai, né? Servir ao mundo para poder fazer com que a vida faça realmente sentido. E a nossa terceira e última ferramenta que a gente vai ver é a linha do tempo. Gente, essa é uma ferramenta muito... Eu não vou dizer que ela é controversa, mas ela é uma faca de 2 gumes, porque ela pode ser muito prazerosa, mas às vezes ela faz a gente olhar para algumas coisas que a gente não gostaria de olhar. Ela coloca a gente diante da nossa vida, tanto no passado como no futuro. É uma linha do tempo, é uma verdadeira linha do tempo, que vai desde o ano em que você nasceu até o presente, por exemplo, a primeira parte, vai até o presente. E você vai colocar ali naquela linha do tempo todos os grandes marcos da sua vida, todas as coisas que marcaram a sua vida. Então, você vai perceber que você tem marcos bons, né? Vitórias, aprendizados, conquistas, mas você tem marcos que não são tão bons assim, né? Mas que fazem parte da sua história, são cicatrizes que fazem parte de quem você é hoje, de quem você se tornou e que precisam ser revisitados. A gente está falando aqui muito sobre refletir sobre a nossa vida, autoconhecimento nada mais é do que isso, né? Então, por exemplo, você vai andar de 2022 para trás e pegar esses marcos, né? Por exemplo, para muita gente, uma doença é o que faz a pessoa refletir sobre a vida. Às vezes, a morte de um ente querido faz a gente tomar um rumo completamente diferente do que a gente tomaria se essa pessoa estivesse viva. Então, podem ser marcos também e que nos levaram a ser
a sermos o que somos, a estarmos no lugar que estamos. A gente tem muita mania de olhar para frente, né, e ver o quanto falta para a gente chegar onde a gente quer, e sempre falta muito para a gente chegar, sempre a gente vive com pressa de chegar onde a gente quer chegar, mas dificilmente a gente olha para trás e vê o caminho que a gente já percorreu, o tanto que a gente já saiu do lugar, porque a nossa vida é um constante movimento, foi o que a gente aprendeu lá no Ikigai. Então, a nossa vida é sair de um ponto A, chegar num ponto B. E nessa segunda parte da ferramenta, é exatamente o que você vai fazer. Você vai olhar do presente para o futuro. Você vai olhar para o futuro, não interessa quanto tempo adiante no futuro, porque é até onde você conseguir enxergar, até onde você consegue prever que pode vir a acontecer. Uma dica que eu sempre dou é parear, fazer um paralelo com a vida de pessoas que estão próximas a você. Então, por exemplo, se você tem filho, daqui a 10 anos, seu filho vai ser adolescente, por exemplo. Então, quais são as demandas desse adolescente? Quais vão ser as demandas desse adolescente? E, gente, parece que não, mas 10 anos passam muito rápido. Né? É porque as coisas estão se movimentando tão rapidamente, estão mudando tão rapidamente, que muita gente não consegue enxergar 10 anos adiante. Mas as coisas acontecem muito rápido, principalmente quando a gente relativiza elas, quando a gente bota as coisas em relação a uma outra coisa. Ou, por exemplo, quando a gente olha para daqui a 10 anos, a gente provavelmente se vê cuidando dos nossos pais. Né? Então, isso também tem que entrar na nossa vida, na nossa previsão, na nossa visão de vida, certo? A gente costuma muito fazer a visão da empresa, é muito mais fácil fazer a visão de uma empresa. Mas a gente precisa fazer também a visão da nossa vida, afinal, nossa vida é nossa empresa, né? É a nossa própria empresa. Então, a gente precisa olhar para isso. Gente, por falar em adolescente, já que eu falei de adolescente, hoje tem mulher de 40, hein? Daqui a pouquinho, 2 horas, tem mulher de 40. Fica aí, porque a gente vai falar sobre mãe de adolescente. Então, não sai daí. Fica aí para a gente poder conversar com uma convidada bem especial sobre ser mãe de adolescente. Então, fica aí que se ela tivesse feito essa ferramenta da linha do tempo, hoje ela estaria completamente diferente. Então, gente, essa última ferramenta, ela traz muita clareza, sem dúvida, mas ela traz sentimentos diversos, né? Traz um pouco de alegria, um pouco de tristeza, traz orgulho das nossas conquistas e, principalmente, traz muito, 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 muito aprendizado. E o que ferramentas de autoconhecimento têm a ver com produtividade? Porque é exatamente a clareza que elas nos dão que vão fazer com que a gente ocupe o nosso tempo com aquilo que realmente importa, com o que vale a pena. Porque a gente procrastina quando a gente ocupa o nosso tempo com coisas que não valem a pena. Então, se você nunca tinha parado para pensar nesses pontos que a gente tratou aqui, já está na hora de você refletir bastante sobre o que você quer para sua vida, sobre o lugar que você quer chegar e, principalmente, o que você quer para você e para as pessoas que você ama. Isso é muito, 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 muito importante. Tá bom, gente? Então é isso. A gente fica por aqui. Acho que hoje eu falei bastante, né? Falei demais hoje. Tinha bastante conteúdo para vocês irem refletindo, para vocês queimarem de piteco aí. Então, ó, continua aqui com a gente, que o Mulher de 40 Mais vai chegar já já. E ainda assim, a gente ainda tem uma programação maravilhosa aqui na Rádio Ponto e Vírgula para você, feita especialmente para você. Então, beijinho e até quinta-feira que vem, 1h da tarde. Beijo.